presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui ao lado teu. Hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais. Você que é pai, parabéns. E por ser um dia muito especial, um dia de celebração, nós temos uma palavra especial hoje. Especial para os pais, mas especialmente para os homens. Nós não vamos conseguir terminar essa palavra hoje. Ontem eu estava preparando a palavra, veio tanta coisa à cabeça que eu disse assim, nós vamos ter que ter a parte 2 disso. Mas eu quero mergulhar com vocês aqui na palavra de Deus, porque hoje, especialmente hoje, é um dia daqueles que, se você refletir direitinho, nós temos basicamente dois sentimentos. O primeiro sentimento que nós temos é o sentimento de celebrar. Vocês já notaram, quem está aqui até pouco tempo já deve ter notado que a casa de oração adora celebrar. Né? Isso eu tenho aprendido na psicologia. A nossa mente ela é voltada, ela é treinada para murmurar. Aí eu li um artigo, presta atenção nisso, querido. Eu li um artigo que dizia que o nosso cérebro ele foi feito para ter sentimentos durante 90 segundos. Olha que coisa interessante. Você já viu uma criança? A criança ela chora, daqui a pouco ela para, esqueceu. A partir dos 90 segundos já é o nosso cérebro remoendo o que aconteceu. Então, às vezes, a gente passa 3, 4 dias chateado com uma coisa que era para a gente passar 90 segundos. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, como a gente remói, né? E como a gente sofre a mais do que deveria. Então, tanto alegria como tristeza, né? O nosso cérebro ele é feito para ter essas sensações durante 90 segundos. Mas, especialmente, as alegrias passam rápido. E as tristezas a gente remói ainda mais. Então nós temos que nos acostumar a celebrar. Hoje é aniversário da nossa querida Ana Júlia. Nós vamos celebrar daqui a pouco um lanche muito gostoso, porque nós somos um povo que celebra. E nós temos motivo. Pastor, não tem motivo nenhum para celebrar, querido. O sangue de Cristo já é um motivo de celebração perpétua e eterna e contínua. Amém? Então nós somos esse povo que celebra. E o primeiro sentimento que a gente tem no dia de hoje, no Dia dos Pais, é um sentimento de celebração. Porque o modelo da palavra pai, ele nos remete a um modelo bíblico tremendo. Onde Deus exerce essa figura de pai na Trindade e dá aos homens a oportunidade de também exercer essa figura de pai nas famílias. Nós somos modelo de Deus nas famílias. Olha que privilégio. Olha que tremendo privilégio. Deus é o modelo de pai perfeito e nós homens, apesar da nossa imperfeição, nós buscamos copiar o modelo perfeito de Deus. Buscamos copiar esse modelo perfeito. E isso, queridos, é lindo. É maravilhoso. Quando nós buscamos essa cópia, nós estamos exercendo um modelo de família celestial na terra. Sabe, o mundo diz, ei, seja original, seja você. Mas Deus diz, ei, seja a minha cópia. É totalmente diferente. Enquanto o mundo diz para você que você precisa ser original, que você precisa ser diferente, que você precisa ser único, Deus diz, ei, copia a mim. Seja cópia. O próprio Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então Paulo entendia que melhor do que eu ser original é você buscar ser cópia daquele que é perfeito. É muito melhor. Por isso, cuidado com os convites do mundo. Porque quando os convites do mundo eles nos atraem pela nossa inconsistência bíblica. E parece que é bom. Mas sempre tem algo melhor biblicamente falando. Então, é um tempo de você celebrar realmente. Então, quando nós meditamos nisso, nós temos muitos motivos para celebrar. Mas nessa reflexão existe também um segundo sentimento, queridos. Esse segundo sentimento não é de celebrar,
mas é um sentimento de lamentar. Isso mesmo. Quando olhamos para o modelo pai instituído por Deus, nós celebramos sim. Mas quando nós olhamos para o modelo de pai instituído pelo mundo, modelo de pai que o mundo está pregando aí, então o nosso sentimento é de lamentação, é de lamento. Hoje o mundo está produzindo uma geração de pais permissivos demais. Pais que são relapsos em suas obrigações, como por exemplo, proteger, educar, conduzir os seus filhos no caminho certo. Pais relapsos. Os pais são permissivos demais porque não estão conseguindo exercer mais a autoridade que os céus lhe conferem. Nós estamos abrindo mão dessa autoridade. Pastor, mas eu ainda não sou pai, mas você é homem, eu espero que um dia você seja. Então prepare-se já. Prepare-se já. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ele olhou para mim e disse assim: rapaz, essa geração é uma geração fraca. Pense numa geração fraca. Eu olhei para ele e disse assim: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele era mais ou menos da minha faixa etária. E eu disse para ele: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Fraca é a nossa geração, que não soube fazer dessa geração uma geração forte. Ele olhou para mim com uma cara assim, como quem não esperava. Eu disse: é culpa nossa se essa geração hoje é fraca. Totalmente culpa nossa. Porque essa geração, ela é o resultado da educação que a nossa geração deu. Então, se essa geração é fraca, é porque nós falhamos. Eu acho que ele ficou meio sem ação, que eu acho que ele esperava que eu dissesse assim: é verdade, geração fraca. No nosso tempo, a gente não fazia isso, fazia aquilo. Ei, mas no nosso tempo, nossos pais nos educavam. Por que a gente não faz mais isso? Porque então fracos somos nós. Essa geração é o reflexo daquilo que nós fomos e do que nós somos. Então quem é o fraco na história? Essa geração nós ainda vamos ver se ela é fraca ou se ela é forte pela geração que ela vai gerar. Mas pela geração que nós geramos, nós é que somos os fracos. Nós é que fomos os permissivos da história. Em dizer: não, ei, aqui não. Quando a minha geração diz que essa geração é fraca, no fundo, nós estamos replicando uma tendência lá de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Olha como a gente replica aquilo que vem lá de Gênesis. Até hoje a gente vem replicando isso. Até chegar hoje e a gente procurar dando essas desculpas. Gênesis capítulo 3, verso 9. Qual é o contexto aqui? O homem, ele vivia em comunhão com Deus. Deus andava no meio do homem e da mulher. E aí vem o pecado. E aqui é o primeiro encontro de Deus com um homem, mas agora não mais um homem puro, um homem em pecado. Primeiro encontro. A Bíblia diz: o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te vi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz a filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore, do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, porque visto que dela foi tirado, porque você é pó e do pó voltará. Amados, preste atenção aqui. Porque aqui, essa passagem aqui ela tem muitos detalhes aqui, tá? Muitos detalhes, inclusive para o homem da família. Primeiro, no verso 9, diz que quando Deus vem visitar Adão e Eva, e eles se esconderam. Se esconderam por quê? Porque estavam nus. A Bíblia diz que Deus chama primeiro o homem. Presta atenção. Quando Deus percebe que houve aquele entrave, quando Deus percebe que houve aquele pecado, Deus vem e ele procura quem? Ele procura um homem. Deus não vai procurar a mulher aí não, ele procura um homem. Pode olhar, a primazia e a responsabilidade, ela é do homem. Ela é do homem. Por isso que a mulher ela tem que ser submissa, porque ela tem que estar na missão daquele que tem a primazia da responsabilidade, não é a primazia do privilégio. É a primazia da responsabilidade. Por isso eu gosto tanto de Josué 24:15, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está tomando a primazia da responsabilidade para ele. Na versão NVI de Josué 24:15 diz assim, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Né? Isso sim é uma geração forte. Isso sim é um homem forte. Para depois ficar jogando culpa na próxima geração. Como Adão jogou a culpa em Eva, que joga a culpa na serpente. Nós hoje jogamos culpa na geração passada, quando nós é que somos os culpados. Agora presta atenção, coisa profunda aqui. No episódio aqui da queda. A serpente, ela é amaldiçoada. Por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. A mulher, ela é punida. Multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará luz a filhos. Mas o pecado do homem atinge toda a terra. Presta atenção nisso. Finalmente declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Está vendo a responsabilidade do homem aqui? Deus trata com a serpente individualmente. Deus trata com Eva individualmente. Mas quando ele vai tratar com o homem, ele diz assim, olha, porque você errou, a terra será maldita. Oh, meu Deus! Homens, que responsabilidade nós temos nas costas. Por isso que hoje tem tanto homem fugindo de ser homem, para não carregar essas responsabilidades. E as mulheres, por notarem que os homens estão fugindo das suas responsabilidades, estão querendo assumir responsabilidades que não são delas mulheres. Olha a tragédia que não está acontecendo. Os homens fugindo das suas e as mulheres assumindo as que não são suas. Tragédia, querido. Tragédia anunciada. Será que ninguém percebe? Será que ninguém vê? Agora, ei, homem, você percebe que essa responsabilidade aqui, ela é sua? Você percebe a dimensão da sua responsabilidade? Será que você percebe a amplitude da sua responsabilidade como homem, como pai? Mas se a minha geração tivesse sido mais forte, essa geração não seria tão fraca. Esse é o fato. Nós não podemos julgar ainda essa geração, mas nós já podemos começar a julgar a minha. Já podemos começar a julgar a nossa. E pelo que nós temos visto, a nossa tem falhado. A nossa tem falhado.
Então hoje, queridos, o mundo está produzindo uma geração de pais permissivos. Permissivos demais. Pais que estão sendo relapsos na condução das suas casas. E além de permissivos, estamos vivendo uma geração de pais ausentes. Totalmente ausentes. Pais que estão ocupados demais pelos seus afazeres. Ocupados demais para suas famílias. Quando não estão ocupados, estão cansados demais para estarem presentes. Presentes de corpo e alma. Ocupados demais para brincar. Ocupados demais para educar. Ocupados demais para participar. Ocupados demais para estar presente com o filho. Pais cansados. Pais que vêm para a igreja e ficam bocejando, sentindo sono. Cansados, totalmente cansados. Da mesma forma com seus filhos. Deixa eu te dizer uma verdade que vai doer no seu coração. Os pais de hoje, eles assistem mais séries da Netflix do que eles oferecem abraços para os seus filhos. Os pais de hoje assistem mais jogos de futebol do que beijam os seus filhos. É impressionante, impressionante. Os pais de hoje investem mais tempo no seu time do coração do que no seu filho do coração. O time é mais do coração do que o próprio filho, ele só não percebe isso. A gente costuma ter jargões na nossa boca dizendo: eu daria a vida pelo meu filho. Então por que você está vivendo sem investir nele, querido? Então por que você está vivendo tão distante? Você tem certeza que você daria a sua vida? Você vai esperar ele ficar doente para você começar a investir tempo com ele? 1988, eu acho. Foi 1990, mais ou menos. Eu vi um texto de um jornalista mineiro. E naquela época você fazia o imposto de renda e você entregava o imposto de renda pelo correio. Não era online como se faz hoje. E aquele jornalista, ele fez o imposto de renda dele, e no meio do imposto de renda ele colocou uma carta. E ele entregou o imposto de renda com essa carta na Receita Federal. E quando o fiscal da Receita abriu e foi ver o imposto de renda dele, ele achou essa carta e essa carta viralizou nos e-mails. Naquela época só tinha e-mail. Depois foi viralizando em outros meios. Mas essa carta chegou até o meu conhecimento e a carta dizia o seguinte: eu passei a minha vida toda construindo linhas e linhas na minha declaração de bens. A cada ano crescia uma linha na minha declaração de bens, eu comemorava e celebrava. Horas trabalhando, horas extras, viagens, mas quando tinha uma linha a mais na minha declaração de bens, quando eu declarava um bem a mais, eu celebrava. Enfim, eu achava que estava dando o melhor para minha família. Até que nessa declaração específica desse ano, eu precisei tirar 2 linhas da minha declaração, não de bens, de dependentes. Meu filho se drogou, foi embora de casa e minha filha morreu. Eu daria todas as linhas da minha declaração de bens para ter de volta as 2 linhas da minha declaração de dependente. Eu foquei mais nos bens do que nos dependentes. Aquilo me marcou. Ou era 1988, ou era 1990. Nunca mais eu esqueci essa carta. Mas nós temos valorizado mais a linha de declaração bens do que as linhas que declaram os nossos dependentes. Então, queridos, para a gente começar a pregação, vamos começar agora. Hoje nós vamos analisar biblicamente 2 tipos de pais. Tá? O primeiro modelo é aquele modelo que ele serve como modelo errado.
É um modelo que você não deve usar na sua casa. É um modelo que você não deve seguir na sua família, que está na Bíblia. A Bíblia nos mostra esse modelo. Tá? E o segundo modelo é aquele modelo que serve como modelo certo. Eu acredito que hoje só vai dar tempo da gente ver o primeiro modelo. O modelo errado. Tá? E vamos começar pelo modelo errado, para depois a gente chegar no modelo certo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 10. Diz o seguinte: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. Amados, olha esse modelo. Até esse momento aqui, Ló estava seguindo ao seu tio Abrão. Deus aparece para Abrão e diz: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Até então, Abrão, ele obedece ao Senhor, ele pega as suas coisas e parte em viagem e leva um sobrinho chamado Ló e toda a família de Ló. Até então, Abrão era o líder e Abraão é quem dava as cartas, é quem mostrava para onde devia ir. O problema é que por eles estarem em obediência, e olha que coisa interessante, por eles estarem em obediência, Deus começa a abençoar tanto Abrão quanto Ló, que estava com Abrão. E como é que Deus abençoou? Deus multiplicou o rebanho deles. E aconteceu uma coisa interessante. Os pastores de Abrão começaram a brigar com os pastores de Ló, porque o rebanho tinha aumentado e eles precisavam de muito rebanho para poder alimentar os seus rebanhos. Então eles começaram a brigar. E aí Abrão olha para Ló e diz: nós não podemos estar brigando, nós somos parentes, nós somos família. Olhe para onde você quiser. Você pode escolher para onde você ir. Abrão já tinha aberto mão aqui da primazia da escolha. Ele é que tinha que escolher. E aí é onde entra aí, Ló levanta os olhos, e aí quando ele vê o Vale do Jordão totalmente irrigado, parecendo o Egito, olha que coisa fantástica. Ele olha e aquilo sobe aos olhos dele. E aí Ló olha e diz: eu quero ir para lá. Ó. Lá é que é verdinho. Lá é que é bacana. Agora presta atenção, queridos. Foi uma escolha errada? Presta atenção nisso. O problema da separação era pasto. E quando ele levanta os olhos, que ele enxerga, o que ele vê? Pasto. E quando ele vê pasto, ele diz: opa, os problemas estão resolvidos, pelo menos para mim. Eu vou para onde tem pasto. E aí ele toma a decisão de ir para um lugar mais verde, para um lugar pasto. Então a Bíblia diz que Jó olha e vê todo ali o Vale do Jordão, bem irrigado, tudo. E aí Ló tem uma ganância de ir para aquele lugar. Agora presta atenção. Será que você consegue perceber aqui uma ligação muito forte entre a escolha de Ló e a escolha de Eva? Ambos olham e veem o fruto agradável. Olha a relação aqui. E quando vem o fruto, eles deixam de levar
em consideração aquilo que precisava ser levado em consideração. A palavra de Deus. A palavra de Deus era o seguinte: Abraão, eu te abençoarei por onde você for. Ele não disse: Ló, você vai por outro caminho. Então, era para Ló dizer o seguinte: ei, Abraão, a bênção está contigo, eu vou te seguir. Ainda que eu tenha que perder gado, ainda que a gente tenha que fazer alguma coisa, ainda que a gente tenha que vender, não sei, não existe uma outra possibilidade. No caso de Ló, além de se deixar levar pelos olhos, eles conduzem as suas famílias exclusivamente por aquilo que eles estão enxergando. Cuidado, cuidado. Muitas vezes a gente está conduzindo a nossa família por onde a gente está enxergando. Mas muitas vezes não é por onde a gente está enxergando que é o melhor caminho. Nós não precisamos de pais que nos deixam conduzir por aquilo que é agradável aos olhos deles. Nós não precisamos de pais que deixam-se conduzir pelo que vem, mas pelo que creem. Pelo que creem. Ainda que seja o caminho mais longo. Ainda que seja o caminho do deserto. Ainda que não seja o mais agradável aos olhos. É responsabilidade do pai olhar para o caminho e perceber. Não com os olhos do mundo, mas com a visão do Espírito. Cabe ao pai, cabe ao homem da família olhar e falar: ei, esse não é o caminho. Mas olha, é tão verdinho, é tão maravilhoso, eu estou vendo. Olha, cuidado. A Bíblia diz, você pode pesquisar, a Bíblia diz em Gênesis que Deus criou todas as árvores agradáveis aos olhos e criou a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Pode ver, está lá. Alguns teólogos entendem que a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não era tão agradável assim, porque ela não estava colocada junto com as árvores agradáveis aos olhos. É uma possibilidade de interpretação. Outros dizem: não, ele só quis reforçar que ela também era agradável. É outra possibilidade. Mas na Bíblia diz as árvores agradáveis aos olhos e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando a serpente olha para Eva e ela diz assim: é daquela ali que você não pode comer? Besteira. Besteira. Como? Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. A Bíblia diz que Eva olhou e aquela árvore foi agradável para ela. Cuidado no que você está focando. Porque quando você foca em algo, esse algo passa a ser agradável para você. Tira os teus olhos, tira o teu pensamento, tira a tua mente daquilo que está se tornando agradável, mas que no fundo você sabe que não deve. Tira. Desfoca. Porque se você ficar olhando, você vai acabar indo e querendo tocar. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva lidava muito bem com aquela árvore no meio do jardim. Lidava muito bem com aquilo. Mas quando alguém chegou para ela e disse: olha direitinho, olha, vai lá. Cuidado. Cuidado no seu ambiente de trabalho. Cuidado na rua. Cuidado quando você estiver sozinho. Não desfoca o teu olhar. Não desfoca o teu foco. E Ló, quando ele olha, que ele vê aquele pasto verdejante, aquela coisa verdinha, ele olha e diz: é para lá que nós vamos. Bem intencionado. Bem intencionado. Por isso que a gente aprende tanto aqui o significado de pecado. Porque muitas vezes, na melhor das intenções, você está indo por um lugar errado. Você está até bem intencionado, mas você está se deixando guiar pelos teus olhos. Então talvez você esteja dizendo: pastor, mas todo pai quer dar o melhor para os seus filhos. É verdade, querido.
não tem problema nenhum em você querer dar o melhor para os seus filhos. O problema é que o melhor não se mede com os olhos. O melhor se percebe pelo Espírito. Esse é o melhor. Nem sempre aquilo que tem aparência de melhor aos nossos olhos é realmente o melhor para nós. Nem sempre. E deixa eu te dizer uma coisa, na educação dos seus filhos, vai ter hora que você vai pensar assim, eu acho que eu estou errando. Eu acho que eu estou falhando. Que é quando o menino começar a querer desviar. Aí você diz, será que eu não estou sendo duro demais? Será que eu não estou sendo e tal? Aí você tem que enxergar aquilo que diz a palavra e se manter na palavra. E não abrir mão da palavra. Não ser permissivo. Ló era prova disso. E muitos de nós somos prova disso. Prova que acabamos abrindo exceção. Por isso, muitos pais se matam de trabalhar olhando para o futuro e vendo o melhor para ele e para a sua família. Mas o que eles não estão enxergando é que muitas vezes, ao chegar em casa, eles estão perdendo a sua esposa e os seus filhos para o mundo. Lembra do imposto de renda? Parece um paradoxo, querido. Mas muitos pais têm perdido a sua família em busca de dar o melhor para a sua família. Muitos pais. E nós precisamos desse equilíbrio. Eu lembro que quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, tinha que fazer muita viagem. Até que eu tive a compreensão de cada hora a mais fora de casa era uma hora que eu ficava devendo em casa. Então, quando tinha que fazer hora extra, eu tinha muita concepção de que se eu passava 3 horas em hora extra, era 3 horas que eu passava devendo em casa. Porque eu tinha minha hora de trabalho, eu tinha minha hora de família, eu tinha minha hora de lazer, eu tinha minhas horas. Então, quando eu roubava uma hora de um para colocar em outro, eu dizia, opa, estou com um débito aqui nessa conta. É coisa de contador. Mas funcionava. Pelo menos me dava a noção de que eu tinha que investir mais naquilo ali, porque aquilo ali estava com um saldo devedor agora. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que às vezes a gente está fazendo tanta hora extra, que a gente já está com o saldo de hora extra lá em cima, mas o nosso saldo familiar está lá embaixo. Sábado, vou correr para ganhar o dia. Domingo, vou ter um cliente extra para ganhar dinheiro. Ok, tudo bem, mas domingo que vem compensa na tua casa, cara. Ou você vai passar todo domingo ganhando dinheiro? Nós temos que ter tempo. E nesse tempo a gente tem que investir bem em todas as áreas. Muito cuidado com os que os teus olhos estão vendo. Porque muitas vezes os pastos verdejantes estão nos levando para as sodomas da vida. Outra coisa, querido, aqui no verso 13, ele vai nos ensinar algo fantástico. Olha o que é que ele diz. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Sodoma não era lugar para criar a sua família. Sodoma não era um local bom para você levar a sua família. Mas quando Ló diz assim, olha para onde Ló estava levando a sua família. Extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Os pais precisam ter um lugar ideal para criar seus filhos. Não estou falando de lugar físico, não. Estou falando de ambiente. Como é que está o ambiente da sua casa? É um ambiente de paz. É um ambiente de paz. Tem sido um ambiente de paz na sua casa. Nós precisamos criar esse ambiente. Quando Adão e Eva pecam, notoriamente, você pode ler a Bíblia, notoriamente o ambiente muda. A ponto de quando Deus desce, eles se esconderem. Tem muita gente se escondendo dentro das suas próprias casas, porque estão em pecado. Estão em pecado.
e acabam se escondendo dentro das suas próprias casas. Quando na sua casa você deveria ficar nu. E aí Deus olha para Adão e diz: Adão, por que você está se escondendo? Eu estou me escondendo porque eu estou nu. Adão, você sempre esteve nu, Adão. Sempre esteve. E agora você vem com essa conversa. Você pecou, Adão. Cara, a nossa casa é do mesmo jeito. Quando você peca, você fica tentando colocar coisas que escondam a tua nudez. Quando na verdade, cara, em casa é lugar para você andar à vontade. Vontade. Domingo passado nós falamos uma coisa, foi muito importante aquilo que nós falamos. Eu fiquei mastigando a semana toda a diferença entre pecado e iniquidade. Vocês lembram disso? Pecado é um deslize. Todos nós somos pecadores. Iniquidade é um estilo de vida. Iniquidade é quando você pega o deslize e você transforma o seu deslize em atos diários. E aí quando a gente revê aquela passagem de Jesus, a gente toma um susto. Eu fiquei mastigando aquilo ali, porque Jesus disse assim: muitos dirão naquele dia, que dia que ele está falando? O dia do juízo final. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, nós fizemos curas, em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas, Senhor. E eu vos falarei claramente: aparta-te de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. E a gente lê aquilo, eu disse isso no domingo passado, a gente pensa que a pessoa está fazendo pecado por fora. Está curando, está fazendo maravilhas, mas está fazendo pecado por fora. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a pessoa está fazendo aquilo como iniquidade. Como assim, pastor? Como é que uma pessoa pode fazer milagres por iniquidade? Quando ela coloca isso na frente e superior a Deus. É muito mais profundo do que a gente pensa. É muito mais profundo do que a gente acha. Por isso, querido, muitas vezes nós estamos sendo a iniquidade da nossa casa. Papo de homem. Papo de homem. Isso aqui era para a gente falar também no Ponte de Homens. Cuidado, para você não ser a iniquidade da sua casa. Muito cuidado. Você pode criar seus filhos em uma favela, mas você precisa transformar o seu barraco em um ambiente de paz. O problema é que hoje muitos pais estão eles próprios conduzindo sua casa e seus filhos para locais inapropriados, como lugar de ambição, lugar de contenda, lugar de brigas familiares, lugar de desonra. No caso de Ló, foi o próprio Ló, o próprio pai, que conduziu a sua família até um lugar inapropriado. Isso continua acontecendo com mais frequência do que a gente imagina. Eu li um artigo, eu não vou lembrar mais ou menos a porcentagem, mas era mais ou menos o seguinte: quando uma mulher na casa se converte, 20 e poucos % de chance da família se converter. Quando um homem da casa se converte, 80 e tantos % da família se converte. O problema é que tem homem desconvertendo a família. Desconvertendo a família. Às vezes até vai para a igreja, mas não tem atitudes de crente, que o pai olha e diz assim: se crente fosse isso aí, eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente porque cadê a transformação que ele diz ter? Porque o filho percebe mais aquilo que o pai faz do que aquilo que o pai fala. Então é obrigação nossa. E esse lugar inapropriado, ele pode causar muita aflição. Olha a aflição que Ló passou. 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Vou pedir para o Leonardo colocar aqui, para você não perder o tempo do que a gente está falando. 2 Pedro 2, 7 e 8, olha só. Mas livrou Ló, homem justo,
que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Presta atenção, queridos. A própria Bíblia está dizendo que Ló aqui era um homem justo. Então toma cuidado. Ló não conduziu a sua família para lugares inapropriados porque era ímpio, não. Ele era justo. Mas simplesmente porque ele tomou uma decisão errada, ele começou a ficar aflito. Começou a se afligir. Por ser um homem justo, ele sofria. Para onde eu trouxe a minha família? Que lugar está a minha família hoje? Por que eu fui tomar aquela decisão de enxergar apenas o que os meus olhos viam? Por quê? E olha as consequências disso. Apesar de ser um homem justo, ele estava passando por muitas tormentas por causa da sua escolha. Agora imagina a tormenta da família. Estávamos tão bem com Abraão, família, prosperando, maravilha, e agora a gente está aqui. Então o pai se deixa guiar tão somente por aquilo que os olhos veem, desprezando as coisas espirituais. Esse não é um modelo de pai que a gente quer. Esse é o modelo errado de pai. Outro modelo errado de pai, queridos. Pai modelo Acã. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Esse tipo de pai, ele leva o pecado para dentro de casa. Olha só. Josué capítulo 6, verso 17 diz assim: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Josué e o povo de Israel aqui, eles estavam prestes a conquistar Jericó. Jericó era uma cidade extremamente fortificada, uma cidade extremamente difícil de ser conquistada. Tá? E Deus diz para eles assim, ó, vocês vão conquistar essa cidade. Eu vou lutar por vocês, mas não toquem em nada. Matem todo mundo e não toquem em nada. Não toca no ouro, não toca na prata, porque tudo ali é consagrado. Tá? Porque naquela época, quem ganhava a guerra tinha direito aos despojos. Então tinha época que Deus dizia, pode guerrear e pode ficar com os despojos. Mas tinha época que Deus dizia assim, ei, não pega nada. E agora é um dos motivos, uma das horas que Deus diz assim, ei, vão lá, eu estou guerreando com vocês, não pega nada. E a batalha ia ser super difícil, uma guerra contra Jericó. E aí, o povo vai para a batalha, conquista Jericó, e continua a conquista ali daquelas terras ali que eles haviam de conquistar. Jericó era uma delas. O que aconteceu? Depois de conquistar Jericó, eles iam conquistar uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Ai. Era uma cidade bem mais fácil, era uma cidade que nem muro tinha. Era tão fácil que eles falaram, não precisa nem mandar o exército todo. Porque se nós conquistamos Jericó, com Deus ao nosso lado, aí vai ser fácil. O que aconteceu? Perderam a batalha para Ai. Os habitantes de Ai botaram o povo de Israel para correr, o exército de Israel para correr. E aí Josué, ele vai para os pés do Senhor e ele pergunta, por que, Senhor? Porque a gente perdeu a mais fácil de todas. O Senhor nos faz prosperar em Jericó e nos faz perder em Ai. O que aconteceu?
verso 7, verso 10 do capítulo 7. Deus vai responder para ele. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado, chorando. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e a colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Pula para o verso 20. Acã respondeu: é verdade. Então, aí, só para vocês entenderem aqui até chegar no verso 20. Aí eles vão tirar sorte para ver quem tinha pecado. Porque, cara, e agora? Quem foi que pecou? Porque Deus está dizendo que alguém pecou. Tal. Quando eles tiram sorte, caem em Acã. Aí diz: Acã, diz aí, o que foi que aconteceu? Aí Acã vai dizer o seguinte no verso 20. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Queridos, o modelo errado de pai hoje é aquele que rouba as coisas sagradas de Deus. E o que é sagrado de Deus? Que nós estamos roubando. Tempo de oração. Tempo de comunhão. Tempo de adoração. Tempo de aprendizagem e de ensino. Sagrado. Sagrado. Nós estamos pegando tudo isso, essas coisas sagradas, e nós estamos enterrando embaixo da tenda. E sabe o que acontece? Você passa a perder as batalhas da vida, mesmo as mais fáceis. Mesmo as mais fáceis. Entenda uma coisa. Teoricamente, a batalha de Jericó era muito mais difícil, mas o povo estava consagrado. A batalha de Ai era mais fácil, mas o povo tinha se corrompido. O povo ganhou a mais difícil porque estava consagrado. O povo perdeu a mais fácil porque estava corrompido. Você não precisa de uma aula. Como enfrentar as batalhas, como vencer. A aula está dada. A aula foi dada. Sagre-se, santifique-se. Não roube do Senhor aquilo que é do Senhor. As piores batalhas que vierem, você vai ser vencedor dela. E a grande lição aqui está no verso 13. Versículo 3 diz: vá, santifique o povo. Diga-lhe, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão, olha, preste atenção nisso. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não a retirarem. Se não houver santificação do meio do povo, nós não conseguiremos vencer as batalhas da vida, por menores que sejam. O pai aqui, modelo Acã, ele rouba as coisas que pertencem a Deus. Enterra na tenda. Hora de cultuar a Deus? Não, cara, peraí, hoje tem jogo do Ceará. Hora de ir para o culto? Não, hoje o Fortaleza vai jogar lá no Castelão. Hora de orar com a família? Não, a gente está muito ocupado, a gente nem consegue se encontrar em casa. É um fazendo faculdade, o outro trabalhando 2 expedientes, a outra fazendo não sei o que e tal. Quando a gente chega em casa... Hora de ler a palavra com a família, a gente nem se fala. Vai ler a palavra. É hora de ser um homem de Deus. Retomar tudo aquilo que é consagrado. Porque se você não retomar isso, você não vai vencer as menores batalhas. Imagine as maiores.
Outra coisa aqui, do pai modelo Acã, verso 21. Quando vi entre os despojos, aqui é Acã falando. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Vou traduzir essa passagem aqui numa linguagem acessível. Acã está dizendo o seguinte nos dias de hoje. Eu vi as coisas do mundo que me encontraram e então eu as cobicei. Essas coisas eu as trouxe para dentro da minha casa, para dentro da minha tenda. Acã está dizendo assim, olha, aquilo que o mundo me mostrou, eu gostei e trouxe para dentro de casa. Cuidado, querido. Muito cuidado. O mundo tem preparado coisas para a gente levar para dentro de casa, coisas que não é para entrar dentro da nossa casa. E às vezes começa com um pedido de uma criança inocente. O diabo sabe como agir. Papai deixa todo mundo na salinha ter. Papai compra. Ou então, carnavalzinho na escola. Qual o mal tem disso? Semente, querido. Semente. Você pode não estar vendo o mal agora, mas vai germinar. Vai germinar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, ela tem uma filha que é da idade do Lucas, colega de trabalho, e a gente conversa muito. E aí ela disse, puxa, minha filha tá me dando tanto trabalho, não sei o que, tá saindo para beber, tá indo para uns bares assim meio longe. E ela olhou para mim, teu filho não dá esse trabalho não? Eu disse, ele nunca foi para bar. Nunca. Ela te olhou assim, porque disse, que tipo de ET é esse? Eu disse, ele nunca foi para bar. Bar, sim, nunca. Aí depois ela passou-se um tempo e disse assim, puxa, sai com as amigas esse final de semana, vamos para um bar e tudo. Aí eu, nunca me viu indo, não vai. Agora cuidado, querido, porque os teus filhos estão olhando o que você faz. O que você faz. E aquilo que você acha que não tem mal nenhum, eles vão fazer 3 vezes mais. 3 vezes mais. Porque nós somos o alicerce de onde nossos filhos vão pisar para continuar construindo a escada. Você construiu um alicerce ruim, vão continuar 3 vezes mais construindo coisas. Outro modelo errado, querido, de Bíblia, modelo errado da Bíblia aqui, é aquele que não disciplina o seu filho. Tempo. Vamos encerrar nesse aqui. Domingo que vem a gente vai continuar. Mas a gente vai ter os modelos certos também. Tá? 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Os filhos de Eli era um profeta. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Pula para o 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta de Deus. Pula para o 27. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, pula para o 29. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Foi preciso Deus mandar um profeta para o profeta, para profetizar contra o profeta, dizendo que o profeta estava errado. Já viu o engodo que dá? Eli era um bom profeta, mas Eli estava vivendo uma época de permissividade. As crianças precisam entender que mais do que o que elas querem
é o que é certo. Pai, mas eu quero, meu filho, mas não é certo. Mas eu quero, mas o que é certo sobrepõe ao que você quer. Não é sobre o que você quer. Primeiramente é o que é certo. É assim. As crianças precisam... Isso é limite. Isso é você colocar limite saudável na criança. É totalmente saudável isso. Acima do que elas desejam está aquilo que Deus deseja. Acima do que o coração delas busca está o que Deus busca. Muitos filhos não experimentam os limites dentro de casa e quando chegam na fase adulta se tornam adultos sem limites, sem regras. Eles nunca ouviram o pai dizer não. E pais bem intencionados. Meu filho não vai passar pela dificuldade que eu tive. Olha, a minha infância foi muito difícil, eu não tinha dinheiro para nada, mas eu venci. Meu filho não vai passar por essa dificuldade. Não, deixa, cara. Deixa ele passar. Amadurece, fortalece, engrandece. Mas é isso. Pessoas que não sabem ouvir não. E aí se você acha que... Deixa eu te dizer uma coisa. Se você acha que essa geração é uma geração depressiva, se você acha que essa geração aqui é uma geração suicida, aguarda essa próxima geração que está vindo. Aguarda. Se você acha que nós chegamos ao limite da depressão e do suicídio, aguarda a próxima geração que está vindo. Presta atenção. Está sendo criada sem nenhum preparo para lidar com frustrações. Aguarda. Triste dizer isso. Triste. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma coisa que eu acho linda. Às vezes eu vejo uma pessoa pregando e eu paro e quando vejo a pessoa pregando, isso aconteceu há pouco tempo quando eu fui para Araçatuba. Lá pelo meio da pregação a pessoa diz assim, não, é porque eu sou a terceira geração de crentes da minha família. Eu digo, é por isso, cara. Eu vi um jovem pregando e eu disse, cara, que cara maravilhoso. E eu maravilhado com a pregação dele, e ele pregando e eu aqui dando glória a Deus, glória a Deus. Lá no meio da pregação ele disse, não, porque meu pai é pastor, porque não sei, meu avô era crente. Eu disse, ah, tá explicado. Tá explicado. Eli não foi um profeta ruim, mas Eli negligenciou a sua casa. Eli não quis magoar os seus filhos. Quando a pessoa diz que é terceira geração de um crente, que ela está num púlpito pregando, segunda geração de crentes, que ela está num púlpito pregando, para mim funciona assim, eu enxergo o pai dela olhando e dizendo assim, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Aí o meu tesouro, tá aí a minha herança frutificando. Entendeu? E voltando para a conversa que eu tive com aquela pessoa que disse que essa geração era fraca, e eu disse que a nossa geração é que era fraca, eu quero dizer para você que uma família só é medida em sucesso quando a geração posterior se levanta. Você só pode medir o sucesso daquela família quando a geração posterior se levanta. Por isso está muito cedo para a gente avaliar. Qualquer avaliação agora é uma avaliação, é um diagnóstico ainda não terminado. Mas quando a geração posterior se levantar, a gente vai dizer, opa, a geração anterior foi vitoriosa. Por isso que eu amo quando alguém olha e diz assim, eu sou a segunda geração, eu sou a terceira geração. Eu digo, opa, a geração anterior desse cara foi vitoriosa. A geração dele ganhou, a geração dele venceu, porque ele está firmado na rocha. Pode vir o louvor. Então, amados, nós vamos continuar no próximo domingo sobre isso. Mas não é para deixar você pai triste, não. Isso é ajuste de rota. O pai que ama seu filho, ele corrige.
E é tempo de Deus nos corrigir. É bem verdade que depois que a gente se torna adulto, a gente não gosta muito de correção. Mas, ei, todo tempo é tempo de correção. É tempo da gente estar corrigindo rota. É tempo da gente estar ajustando. E sempre tem ajuste para fazer. Sempre tem. E agora, queridos, eu quero chamar os pais aqui para frente. Nós queremos orar por vocês, tá? Fortalecer vocês. E aproveitar e chamar alguém aqui para tirar uma foto dos pais aqui na frente. Mateus, vem aqui. Cadê o Mateus? Aqui não. Alguma mulher aí que possa tirar fotos? Delma. Queridos, fiquem aqui. Vocês, mulheres, homens que não ainda são pais, estendam sua mão para cá. Nós queremos abençoar esses pais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, mulheres. Entendam que esses homens aqui, eles hoje lidam com uma guerra muito grande, que é a guerra do mundo. O mundo hoje tenta nos impedir de ser pai plenamente bíblico. Mas eu quero que você estenda sua mão para cá, porque nós declaramos nos céus e na terra que nós obedecemos ao Senhor. E nós iremos conduzir as nossas casas nos caminhos do Senhor. Nós queremos fazer como Josué fez, e aquilo que Josué falou, e não só o que ele falou, mas o que ele fez. Nós declaramos aqui, vocês pais digam amém, nós declaramos aqui que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada geração aqui representada, Pai. Cada pai aqui presente, Senhor, é uma geração de homens de Deus que estão sendo formadas. Uma geração de mulheres de Deus que estão sendo formadas, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, que a próxima geração, Senhor, nos diga o quanto nós fomos vitoriosos, Pai. Nós queremos, e não para a nossa honra, não para a nossa glória, Senhor, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós queremos declarar nesse momento, Senhor, que cada pai aqui presente, Senhor, tem o Espírito Santo de Deus como mediador para conduzi-los, a conduzir a família deles, Senhor, para mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece, guarda, Senhor, cada pai aqui, fortalece o coração, guarda a mente, guarda os olhos, Senhor, para que eles não levem, Senhor, tesouros do mundo consagrados, Senhor, para dentro das suas tendas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós rejeitamos aquilo que o mundo oferece, mas nós tomamos posse daquilo que é ofertado pelos céus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas para esses pais aqui, guerreiros. Aleluia. Eu sou o pai presente, nunca estive ausente. Bem, agora estou aqui